Eu vou falar com o Cadengue, porque quero saber se a polícia já tem alguma previsão para que saia o resultado da identificação do terceiro corpo. A gente nem entende, né, Cadengue, por que os 3 corpos estavam no mesmo lugar, 2 já foram identificados e um não foi possível. A gente fica sem entender por quê. Tem previsão? Pois é, Nela, falando ainda dessa chacina, né? A chacina que tirou a vida de 10 pessoas da mesma família. A gente está em frente, inclusive, você ligado agora no DF, no ar, entrou DF em torno, em frente ao DPE, né? Que é a central, o local mesmo, a direção da Polícia Civil aqui na capital federal e também onde funciona o IML, o Instituto Médico Legal. Os corpos foram trazidos aqui para o DPE, estão aqui e lembrando que ainda nessa terça-feira, através das digitais, foram feitas as identificações tanto do corpo da Renata, da Cláudia, quanto o corpo do Tiago, né? O Tiago Gabriel Belchior, ele que é o marido da cabeleireira Elisamar, e também a Cláudia Marques, que é a ex-mulher do Marcos Antônio. O terceiro corpo, já se sabe que seria o corpo de uma jovem, e muito provavelmente ainda hoje deve ser feita a identificação para comprovar que é, sim, o corpo da Ana Beatriz Marques, 19 anos, ela que é filha do relacionamento aí do Marcos Antônio com a Cláudia Regina, 2 vítimas também desta chacina. É importante trazer outro detalhe, viu, Nela? Aproveitando, claro, que a nossa imensa audiência acompanhando toda a apuração da Mayra Guedes, lá na Sexta Delegacia, o nosso trabalho, todo o nosso jornalismo, que aqui no DPE foram trazidos aqui para o DPE e permanecem por aqui, tanto o Horácio quanto o Fabrício. O Gideon foi o primeiro preso, né? Que inclusive no momento que foi preso estava com várias marcas de queimaduras pelo corpo. Ele não falou nada, não quis abrir nenhum detalhe, nenhuma história. E como dissemos, é um homem perigosíssimo. Teria conhecido inclusive o quarto suspeito aí que está foragido, o Carloman, dentro da Papuda. Ele não fala nada, ele continua lá na Papuda. Aqui, o Horácio e o Fabrício, segundo informações, estão colaborando com a polícia. Horácio teria sido então o informante do local onde estavam esses outros 3 corpos, o endereço, né, dessa cisterna, até pela dificuldade para chegar naquele local. A gente foi lá até ontem, sabemos a dificuldade que é para achar aquela chácara, aquela área rural Santos Dumont. Então eles estão aqui e provavelmente serão ouvidos novamente. A polícia tenta aí fechar, né, encaixar as peças que faltam nessa história horrorosa, nesse quebra-cabeça, dessa chacina envolvendo essa família. Claro, o depoimento desse menor vai ser fundamental, vai ser importantíssimo. Então a polícia deve retornar aqui, o delegado, toda a parte de investigação da Polícia Civil, novamente ouvindo aí os principais suspeitos, tanto o Horácio quanto o Fabrício, que estão colaborando, estão falando, seguem no DPE e vão colaborar ainda mais com essas investigações. Mas hoje a previsão mesmo que é aguardado é a identificação, então, do 10º corpo, da 10ª pessoa morta nessa chacina, que possivelmente é a Ana Beatriz. Uma reflexão que serve para nós, Cadengue, a respeito das nossas companhias, né? Com quem a gente anda. Para vocês terem uma ideia, o Gideon tinha acesso à família, era amigo do Marcos, já tinha trabalhado para ele, morava ali na mesma chácara que o Marcos estava. Será que um dia passaria pela cabeça do Marcos que não era uma boa companhia, que não era um bom funcionário, que um dia poderia acabar com a família dele inteira? A gente tem que prestar muita atenção. Às vezes a gente sabe da periculosidade de uma pessoa, mas acredita que ela não vai fazer nada de mal. A gente não pode brincar com esse tipo de coisa. A mesma coisa, Cadengue, passa pelo meu coração quando eu penso nesse menor de idade apreendido. Porque ele tem mãe. Ele tem mãe. Ele tá ali no Itapuã. Conheço muitas mães do Itapuã, do Paranoá, que lutam diariamente fora de casa, fazem faxina, lavam roupa, trabalham para fora, mas ficam com a cabeça lá, ó. Onde é que meu filho tá? Será que tá trancado dentro de casa? Porque se descer, tem um monte de gente para aliciar. Você imagina que o menor tem 17 anos, tem passagens lá já pela Delegacia da Criança e do Adolescente, mas recebeu dinheiro para levar móvel daqui para ali. Você pode parecer que é inofensivo. Ah, vou ganhar 5 mil reais para levar um frete dali para aqui. Não é um frete. A gente está falando de abastecer um cativeiro. A gente está falando de participar de um crime que está tirando a vida, inclusive, de criança, de 10 pessoas. Não é uma execução, simplesmente. São dias de tortura até as execuções. A gente não sabe nem a forma que essas pessoas todas morreram, porque as perícias ainda vão revelar o que aconteceu antes de tocar fogo, o que aconteceu antes de esquartejar. Todo mundo com muita violência. Só que eram pessoas que faziam parte do convívio do Marcos. Então,
presta atenção nas amizades, porque isso pode ficar muito ruim um dia, né, Cadengue? Se até para quem está em casa, porque a polícia está trabalhando, claro, ouvindo muita gente. A justiça decretou a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos que foram presos. Claro, está em busca da prisão também do Carlomán. Gente, o Cidade Alerta DF, o Henrique Chaves, ele entrevistou, Neila Medeiros, o pai da Cláudia, um senhor aposentado que não quer nem se identificar, obviamente. E ele disse para o Henrique Chaves que ele tinha conversado com a filha dele, a ex-mulher do Marcos, no dia 13 de janeiro. Ele ouviu a voz dela. Que ele mandou mensagem, estava indo na delegacia, porque não falava com a filha há mais de 2 semanas, desde o Natal. E ele disse que ela foi muito diferente, ela estava estranha ao telefone. E ele então desconfiou que ela estava sendo já coagida por alguém. E com as informações que chegam, tanto desse menor, que ele falou que essas pessoas estavam já sob o poder, o domínio desses sequestradores desde o Natal. Imagine o que elas passaram, essas pessoas, 2 semanas sendo agredidas, torturadas dentro do cativeiro. Lembrando, esses homens estavam extorquindo o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é peça fundamental nesse tabuleiro de xadrez. Porque ele teria então dito que tinha um dinheiro da venda do lote, um dinheiro altíssimo. Já sabia-se também que o Marcos Antônio mexia com algumas coisas, sabe? Aquelas negociações meio por fora, sabe? Um carro aqui, um lote ali. Até aí que ele deve ter conhecido o Gideon, depois trabalhou para ele como funcionário. Ou seja, confie em quem realmente você possa depositar uma confiança, alguém que tenha um passado tranquilo, seja uma pessoa honesta. Se você mexer com coisa errada, você vai atrair gente errada para a tua vida. E o Gideon era um homem perigosíssimo, talvez o Marcos Antônio nem soubesse disso, que tramou isso. Falou, olha, ele está falando para mim aqui pra caramba, né? O Gideon pensando que tem dinheiro, juntou a turma dele, os criminosos, assassinos, falou, vamos matar ele, pegar essa grana toda, e a partir do momento que eles não encontravam o dinheiro, foram matando um a um, e depois, claro, mataram o Marcos Antônio. Ou seja, uma história cruel, pessoas aí que trouxeram uma chacina com requinte de crueldade e que a polícia tenta estabelecer mesmo essa conexão. Quando começou, o que aconteceu com essas pessoas, e tomara que não tenha mais ninguém aí foragido, tomara que o Carlomán seja preso em breve e a gente vai noticiando, né? Você falou aí da confiança, né, Cadengue? A gente precisa ressaltar que as pessoas podem mudar, elas podem escolher, não foi porque passou pelo presídio que não tem mais solução. Não é assim que funciona. Mas se as pessoas continuam na criminalidade, fazendo coisa errada, e você se vale dessa coisa errada que ela faz para levar vantagem em alguma situação, no dia seguinte você pode ser a vítima. Foi o que aconteceu no caso dessa família. Inclusive, você falou aí que eles estavam sendo extorquidos. A gente tem imagens do caderninho que foi encontrado no cativeiro e o delegado mesmo falou, tinha senha de todo mundo, tinha cartão de todo mundo, e eu me lembro de uma anotação que dizia assim, quanto tem? Tinha lá quanto que cada um tem. Eles foram rastreando conta por conta. Eles foram tirando dinheiro de toda a família. Porque essa história começou falando de dinheiro da Renata, de dinheiro da Elisamar, de dinheiro da Cláudia. Então a história era, vou tirar toda a grana da família, vou eliminar. Agora falta entender as circunstâncias, qual foi o plano primordial, quem está por trás de todo esse enredo, quem que comandou, quem que pagou, quem que viabilizou e onde toda essa história começou. E a gente estava falando aqui, Cadengue, que a própria família vai ter que ir até Minas para pegar os corpos. Além de tudo isso, vai ter que ir para outro estado, pagar a passagem, viajar ou ir de carro para fazer algo tão dramático, trazer os restos mortais de quem se ama para poder sepultar. Não é fácil, né, Cadengue? Exatamente. Não é porque uma pessoa também, né, Neila Medeiros, uma pessoa da família mexeu com coisa errada, errou lá atrás, fez trambique aqui, trambique ali, que a família inteira mexe com isso, que a família inteira tem também situações assim que desvirtuosas, né? Não é isso que a gente está dizendo. Mas o Marcos Antônio, segundo o próprio sogro, ex-sogro dele, pai da Cláudia, que faleceu, era uma pessoa que não tinha a confiança de todo mundo. Todo mundo sabia que ele tinha aqueles trambiques dele. Infelizmente, será que foi o trambique dele, alguma coisa que ele falou, conhecendo aí também o Gideon, levou a essa tragédia? É o que a polícia está tentando investigar, o que a polícia está tentando trazer de solução. E é isso, é uma família que sofre, uma família que está com medo, uma família que ainda assim está com medo. O Carlomán está solto, está foragido. Segundo o próprio delegado, o Carlomán não estaria mais nem no Distrito Federal. A apuração que chega da Record TV lá em São Paulo, ele seria um homem, tá aí o Carlomán dos Santos Nogueira, 26 anos.
homem perigosíssimo, com várias passagens pela polícia, inclusive passagens por homicídio no estado de São Paulo. Então a família segue com medo, a família segue muito assustada. E olha o detalhe, hein? A gente apurou ontem, a Josiane Ricardo trouxe, que esse menor apreendido e o Carlomã se seguem nas redes sociais. Então a polícia está apurando, vai ouvir muita gente e esse crime está longe de ter um desfecho agora, viu? Vai ter muita investigação pela frente. Tá certo, Cadengue. Como tem tanta gente debruçada nesse caso, as informações chegam a todo instante. É muita apuração. Eu agradeço, Cadengue, pelas suas informações.